para deixar sua curtida no final desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, você está convocado para você se inscrever, apertar esse sininho e receber as nossas notificações. Pois bem, hoje eu tenho uma conversa com você e essa conversa, essa reflexão é baseada no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Quem tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois bem, nós temos aqui um relato deste endemoniado gadareno, esse homem que vivia como uma besta fera. Para você ter uma ideia, ele se automutilava, ele passava, o sabonete dele que ele usava era pedras para esmagar a sua pele, o seu corpo, e nenhuma cadeia conseguia prender esse que a esquizofrenia, né? Então esse era um retrato de um homem que tinha se transformado por ação de seres espirituais, de demônios, numa besta fera. Eu quero trazer aqui um enfoque, uma abordagem tanto espiritual quanto uma abordagem sociológica e cultural, para nós traçarmos um paralelo. Porque quando nós olhamos a cosmovisão cristã, a visão cristã, ela não diz respeito apenas às coisas espirituais, mas a cosmovisão cristã ela diz respeito à nossa vida em sociedade, né? Quando Deus ele trabalha na sua integralidade, na sua totalidade. E é por isso que a gente precisa, Deus ele vê o ser humano como um ser completo, um ser espiritual, um ser emocional, físico e social. E é dentro dessa perspectiva que eu quero aqui abordar com relação não somente ao gadareno, mas o local onde ele vivia, o que acontece depois que ele tem um encontro com Jesus e há um confronto ali de entidades, melhor dizendo, demoníacas com o Filho de Deus. Pois bem, uma das primeiras coisas que eu observo aqui e que nós podemos traçar um paralelo com aquilo que acontece dentro da sociedade. Esse homem vivia completamente fora da sua casa, ele vivia alienado, ele era uma besta fera ambulante, ele vivia completamente longe dos seus, longe da sua família, solitário, isolado e atormentado por espíritos imundos. Eu já tive a oportunidade, num trabalho que nós fazíamos como líder de jovens, nós fazíamos um trabalho na nossa cidade, numa das regiões extremamente perigosas e uma região infectada, né, por drogas, tráfico e uma série de situações. E muitas vezes eu via aquela mesma pessoa naquele local, lançada, jogada na calçada, dormindo na calçada, e para minha surpresa, a maioria daquelas pessoas com quem eu conversei, elas tinham uma casa, mas o que impedia que aquelas pessoas estivessem nas suas casas? E nós vemos aqui, nós olhamos agora, nós transitamos agora em direção de uma forma transversal para o lado espiritual, né? E quando nós olhamos a uma situação que a sociologia, a ciência social não consegue responder, nós precisamos trafegar em outro sentido, no sentido espiritual.
Cada componente, podemos dizer assim, tanto a ciência como o lado da espiritualidade, cada um tem a sua faceta de explicação. Quando nós olhamos aqui para o lado espiritual, nós vemos que aquele homem ele vivia atormentado por espíritos malignos. Ele vivia atormentado por uma legião de demônios. Nenhuma pessoa normal vai viver habitando em sepulcros. Nenhum ser humano normal vai passar a noite nos túmulos, a não ser que ele encontre-se completamente atormentado por espíritos malignos. E era o caso daquele cidadão gadareno. Aliás, era um cidadão que havia perdido a sua condição de viver em sociedade. Tanto é que os grilhões não conseguiam prendê-lo. Colocavam ele dentro de uma cela, colocavam ele, amarravam ele, colocavam grilhões nele, algemas nele, mas ele quebrava tudo, né? Por conta de quê? Ele não era uma pessoa normal, havia dentro dele entidades malignas, e essas entidades malignas, elas procuram habitar num corpo, e quando aquela pessoa ela abre espaço da sua vida para esses seres malignos, ela rejeita Jesus, ela rejeita Deus, o que acontece é que ela começa a ser espaço habitável de demônios. Era o caso daquele gadareno e nada conseguia ressocializar aquele homem. E o mesmo desafio hoje quando nós olhamos a situação da sociedade, muitas pessoas dominadas pelo vício da droga, dominados pela criminalidade, a receita, a solução ainda é Jesus. A solução ainda é uma transformação interna. Não adianta você colocar uma roupa bonita nesse cidadão. A gente viu um caso aqui muito curioso, no ano de 2019, 2020, um determinado cidadão que vivia morador de rua, e ele foi levado, alguém ficou penalizado com a situação dele, levou ele para casa, deu banho, mudou as suas roupas, cortou o cabelo, e parecia que a vida dele ia mudar a partir daquele momento. Mas passados 6, 5 meses depois, ele volta novamente às calçadas, ele volta novamente às avenidas, completamente atormentado. Sabe por quê? Porque não adianta a transformação de fora para dentro. A transformação tem que vir de dentro para fora. Mas existe algo e alguém que muda essa situação. Foi o que aconteceu com aquele gadareno, quando ele tem um encontro. Ele era um cidadão completamente inconsciente da sua situação, ele não tinha noção do que ele fazia, porque ele estava completamente dominado por espíritos malignos. E quando ele tem um encontro com Jesus, houve um confronto ali, e Jesus repreendeu aquela legião de demônios. Uma legião romana era equivalente a mais de 5.000 homens, e o número de demônios que estava naquele homem equivalia a isso, 5.000 demônios habitando numa vida, e a vida daquela pessoa vai de mal a pior. Uma outra coisa curiosa que eu vejo naquele gadareno é que ele se automutilava. Hoje a gente vê muito essa epidemia de automutilação, jovens se automutilando e tentando, e eu quero dizer claramente aqui que isso é uma ação de demônios na vida destas pessoas, porque ninguém em são juízo faz alguma coisa dessa natureza. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida, ele trata bem do seu corpo, ele cuida, porque o nosso corpo
é templo do Espírito Santo de Deus. Se ele não é o templo do Espírito Santo de Deus, ele se torna habitação de demônios. E olha, depois que ele tem um encontro com Jesus, a vida daquele homem é completamente mudada. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, dá uma ordem dizendo: volta para casa. Volta para casa. Olha só, que coisa interessante. Volta para a tua família. Foi a primeira ordem de Jesus, porque dentro da nossa família, ele não conseguia mais habitar com a sua família. A família havia rejeitado ele por razões óbvias que nós vemos aqui. Quem é que ia suportar uma pessoa com legião de demônios dentro de casa? Não é fácil a vida de uma família como daquele gadareno. Mas olha, Jesus dá uma ordem: volta para a tua casa, volta para a tua casa. E eu quero falar para você que quando as pessoas dão legalidade a demônios, o demônio faz com que a pessoa saia de casa, vá morar na rua. O demônio, espírito maligno, que foi dado a liberdade a ele para atuar, ele entra naquela pessoa e ela sai de casa, vai morar com amantes, vai pintar os canecos. Sabe por quê? Porque Deus não está na vida dela, só uma ação demoníaca. Mas é uma coisa que nós observamos nessa história, de final feliz para aquela família e para aquele homem, mas para a cidade inteira. Pasmem vocês a hipocrisia dos cidadãos gadarenos. Quando eles descobriram que aquele homem, eles viram o homem vestido em perfeito e são juízo, sabe o que eles fizeram? Talvez você deve imaginar, eles fizeram ali uma homenagem a Jesus, né? Deram uma moção de aplauso a Jesus por aquele acontecimento. Não, eles não fizeram isso. Eles expulsaram Jesus da sua cidade. Sabe por quê? Porque Jesus, no momento em que aqueles demônios, aquela legião de demônios, saiu daquele homem, eles pediram autorização de Jesus para ir para um corpo. E havia ali por perto uma manada de porcos. E eles se alojaram dentro daquela manada de porcos. Mas uma coisa que eu acho incrível nessa narrativa é que nem os porcos, que obviamente você sabe onde é que os porcos gostam de chafurdar na lama, mas os porcos não suportaram aqueles demônios e se lançaram no despenhadeiro. Então foi uma confusão na cidade. E o que eles fizeram? O que os cidadãos? Expulsaram Jesus. Hoje nós estamos vendo uma situação semelhante acontecendo dentro da nossa sociedade. Nas nossas escolas estão expulsando Jesus. Nas nossas escolas está sendo proibido falar de Jesus. Nas nossas universidades é proibido falar de Jesus. Até mesmo nos tribunais, alguns símbolos, nos órgãos públicos, alguns símbolos que evocam a Jesus estão sendo proibidos de serem colocados. Eu termino aqui com uma palavra que eu sempre uso quando eu vou ministrar minha palestra com jovens, nas escolas, nas faculdades. Perguntaram a Oral Roberts, o presidente de uma universidade norte-americana que levava o seu nome, Oral Roberts. Perguntaram para ele em televisão, numa reportagem, perguntaram o seguinte: Dr. Oral Roberts, me diga por que tanta violência, por que tantos assassinos seriais no nosso país, invadindo as escolas, matando, destruindo? E ele respondeu laconicamente, ele respondeu de uma forma bem objetiva. Ele falou: é muito simples. É porque vocês expulsaram Jesus de dentro das escolas. Nas escolas norte-americanas, assim como as brasileiras, o laicismo tomou conta. A laicidade tomou conta e, como resultado, as pessoas estão sendo proibidas de falar aquilo que é bom. E, como resultado, abrem espaço para o mal. Existe uma lei da física que diz que todo espaço
vazio e ocupado. É uma lei da física. E essa lei da física vale também para o mundo espiritual. Se a nossa vida não é ocupada por Jesus, os demônios terão espaço. Pense nisso.